Bom dia a todos, vamos fazer mais um react, dessa vez com o Wilker e o Três Oitão no Três Irmãos. Nossa. Os Três Irmãos lá eu já fui 2 vezes no podcast deles, são gente fina, gente boa, gostei muito de ir lá. E agora eles receberam então o Wilker e o Três Oitão. O Wilker eu estou querendo convidar para o meu podcast, né? Se alguém tiver o contato dele, quiser intermediar, põe aí na descrição que nós queremos, né, ouvi-lo, né? Queremos conversar com ele. Bom, vamos lá para o nosso react. Magnatas aí. Agora eu tô ajudando, vamos fazer. Agora é a hora. Ó, já fiz jabá do meu livro, se vocês me permitirem, essa porra ao vivo ou não? É ao vivo. É ao vivo, essa porra aqui. Se você quiser me encontrar, eu tô aqui em Brasília, sábado e domingo, Bitcoin Brasília 2024, procure Nick lá, se ainda tiver vaga. Tem QR Code aqui, ó. Tem QR Code. Inclusive tá na Black Friday hoje, viu? Mas eu não entendo os caras fazendo um negócio de magnata, conhecer a galera, os bilionários aí, centro de convenções, não é isso? Não é centro de convenções? Você vai pegar na mão. Centro de convenções internacional, mano, de Brasília. Rapaz, eu cheguei dos Estados Unidos hoje aqui, não tinha ar-condicionado, velho. Que carniça é essa? Um calor da zorra, velho. Mas que aeroporto é esse, velho? Não dá pra falar. Rapaz, eu tinha combinado que eu só ia falar com o Glauber depois que eu saísse da polícia, velho, que eu podia meter minha metralhadora giratória. O cara já tá querendo que eu faça playa. Mas é amanhã que eu vou gravar com o 8 horas com o Glauber. 8 horas. E o Leão vai. Como é o debate, Leão? Você vai debater mesmo se teve escravo branco e negro com o cara ou não vai? Ah, se o cara aceitar, estamos aí pra debater história da África e qualquer assunto dentro disso. É isso, porque história da África pode ser um monte de coisa. Eu queria ver um debate de se houve ou não escravas sexuais brancas no Brasil. Se houve ou não dos senhores de escravos negros, que isso é amplamente documentado. É isso. Se o negro foi perseguido, os caras vão sempre levar para emocional. Eu queria que ver esse cara discutindo o fato, né? Hein, Leão? Exatamente. Porque qual que é o fato? O fato é que nunca houve uma lei racista no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Existiam escravos brancos e existiam senhores de escravos negros. Inclusive, tem em São Paulo. Senhor de escravo negro? Tem senhor de escravo negro, já ouviu falar? Dezenas de senhores de escravo negro. Tinha cemitério. Chica da Silva era negro ou era branca? Tinha quantos escravos? Caralhada. Inclusive, tem cemitério em São Paulo das escravas sexuais brancas de olho azul. Você nunca ouviu falar em polaca, não? Os caras iam lá, ofereciam a dote e diziam, não precisa me dar um centavo, só dei a passagem que eu vou levar ela pro Brasil. Chegava lá e vendia como escrava sexual, não é isso? Caraca, Então, ele está comentando da escravidão, é realmente por causa desse ambiente aí tumultuado que a gente vive, como uma coisa que ele diz, só acham que a escravidão só se resume à escravidão dos africanos, né? Não é verdade. Na história da humanidade, infelizmente, né, essa é uma chaga, sempre teve escravidão, né? E teve escravidão na Ásia, no Japão, na China, na Europa, branco escravizando branco, na África, negro escravizando negro. Então havia escravidão para todo o lado, não importando a raça, a etnia, a origem, havia escravidão por dívida. Então, era assim, não podemos resumir a escravidão em relação só aos africanos. Lembrando que a escravidão na África era endêmica, né? Então, quando os europeus iam negociar, né, os escravos lá na África, eles já estavam escravizados, na realidade. Não se trocava a liberdade pela escravidão, mas a escravidão africana pela escravidão nas Américas, por exemplo. Então, as tribos, havia guerras que não cessavam na África, terminava uma guerra, começava outra guerra entre as tribos, e as tribos vencedoras escravizavam as tribos perdedoras e vendiam, né, os perdedores como os escravos para os europeus, né? Agora, aqui no Brasil, ao contrário do que é divulgado, ao contrário dos Estados Unidos, havia uma possibilidade de ascensão social dos negros, ex-escravos, por exemplo, Chica da Silva, Chico Rei e outros, né? Teve até negros com título de nobreza também. Tinha negros que tinham escravos. Isso aqui não era uma coisa, não era. Hoje em dia você fala assim, olha, aqui no Brasil tinha negros, senhores de engenho que eram negros que tinham escravo. Parece uma grande surpresa. Isso aqui é uma coisa normal para quem estuda história. Para quem estuda história, a gente vê que tem relatos de negros ricos que compravam escravos, né? Essa era uma realidade, não é nenhuma surpresa. A surpresa é por causa do mundo comunista, o mundo woke agora que nós estamos vivendo, que quer reescrever a história e dizer que os únicos escravocratas eram brancos. Não, a cultura do Brasil, infelizmente, era uma cultura escravocrata. Então, o negro que ascendesse socialmente, aquele que nasceu na África, sofreu,
veio para o Brasil por alguma razão, acabou enriquecendo, o objetivo dele era ter escravos como outro senhor de engenho, ou de fazenda, ou algum rico, ou vamos supor alguém, havia também os chamados escravos urbanos ou domésticos, então, infelizmente, era essa a realidade do Brasil. Então, havia ascensão social, e quem ascendesse ao topo, pouco importa se era mulato, branco, negro, origem, ele ia querer ter escravos também, era também uma questão de status também, né? Então, isso não é nenhuma novidade para quem estuda história, novidade para esse ambiente woke, ambiente da lacração. Ele está falando agora uma outra questão, que é uma história suja, horripilante, que de fato aconteceu no Brasil. Aconteceu em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, zonas de porto. Isso aconteceu no Brasil, não só no Porto, mas em outras grandes cidades, mas sabe que em Santos, Rio de Janeiro e outros lugares teve, São Paulo também, que eram as chamadas polacas, né? Isso é uma vergonha que aconteceu, né? Então isso é pura verdade. A polaca, se não me engano, no começo do século XX, aqui em São Paulo, era sinônimo de mulher de má vida, né? Quer dizer, uma vergonha, uma coisa completamente escandalosa. Isso é uma tragédia da nossa história, né? 3-4 vezes polaca isso. É a Constituição polaca, né? Isso. Polaca era o sinônimo de prostituta, né? Da escrava sexual, loira azul, que os caras prostituía no... Não, da galera que manipula tudo. Ali ele misturou as estações, né? Polaca era sinônimo de mulher de má vida, conforme o 3.8 falou, só que ele se confundiu lá. Polaca era o nome da Constituição de 37, escrita pelo Chico Campos, né? Pelo Chico Ciência, né? O Francisco Campos, ministro do Getúlio Vargas, né? Ela ficou apelidada de polaca porque foi inspirada na Constituição da Polônia, né? Há também uma outra que queria associar, também uma outra versão dessa história, querendo associar a figura da Constituição ser polaca com mulher de má vida, como se fosse alguma coisa relacionada a uma Constituição prostituída, uma Constituição feita na calada da noite, uma Constituição prostituída, e por isso que ela foi chamada polaca. Na realidade, tem as duas interpretações do nome polaca. Polaca, porque teria sido inspirada na legislação polonesa, e polaca, porque foi feita na calada da noite, mediante subterfúgios, elas querendo associar, então, como uma medida prostituída, uma medida errada, uma medida impositiva. Então, tem essas duas versões, a origem do nome polaca. Eu já ouvi as duas versões em livros, né? Mas eu já sei de gente que entrou lá com um caráter muito bom. Entrou lá onde? Não, isso fato, né? E Leão, hein? Exatamente. 3-4 vezes polaca isso. É a Constituição polaca, né? Isso. Polaca era o sinônimo de prostituta, né? Da escrava sexual, orelha azul, que os caras prostituíam no final da monarquia. O cara ia lá buscar para ser escrava. Trazia pra cá e por que ninguém fala disso, mano? O que aconteceu? Por que quero ver o debate aí, inclusive os caras documentados e tal, não é isso? Não, então é com o Jones? Essa que é a pergunta interessante. Por que ninguém fala sobre isso? Como era a lei do Brasil há 200 anos atrás? Se você devesse dinheiro e não pagasse, você se transformava como? Tá na Bíblia, não é isso? Como é o devedor insolvente da Bíblia? Ele vira o quê? Um pecador. Não, ele vira escravo, não é isso? É verdade. Essa era a lei, porra, nesse país há 200 anos atrás. Branco ou negro, se você não pagasse sua dívida, virava o quê? Um escravo. Escravo. E aí tinha vários escravos brancos. Essa questão de dívida ser convertida em escravidão é uma coisa que veio do Império Romano, né? Inclusive os bárbaros germanos, que uma época eles ficaram viciados em jogos, às vezes eles negociavam a própria liberdade no jogo, perdiam o jogo e aí tinham que servir como escravos, né? Então a escravidão por dívida não é uma novidade na história da humanidade, né? E o tratamento do devedor alterou muito ao longo do tempo. Então nós vemos que em Veneza, numa determinada época, o credor, se o devedor não pagasse, ele pedia um pedaço de carne, né? Tem como punição, quer dizer, uma coisa assim absurda, né? Então havia diferentes punições para devedores, e uma muito comum na história era justamente a escravidão, né? A dívida era convertida em escravidão. Sei lá, cara, mas eu acho que... Inclusive, aí a cota racista agora vai tirar a vaga
do descendente do escravo sexual branco para dar ao senhor de escravo negro. Em Salvador, é amplamente documentado, mais de 10 senhores de escravo negro. Às vezes o cara tinha título nobiliárquico da África e tal, e tinha casa em Salvador, não é isso? Caralho, eu vim aqui administrar. Quem vendia os escravos pro português? Só para ficar aqui no nome, ó, Manuel Joaquim Ricardo. Um comerciante de alimentos de pessoas em Salvador, né, em 1865, morreu livre, dono de 4 casas e 28 escravos. Só para que pegar aí um exemplo, a coisa não ficarem no ar, né? Era o escandinavo que vendia o escravo português? Hein? Quem é que vendia o escravo português? Era o escandinavo? Era quem? Senhores africanos. Quem é que ia entrar lá no Congo para capturar os caras? Como é em Guiné-Bissau, a zorra toda? Era o dinamarquês? Era o... Como é era um cara que... Sim, e é claríssimo tudo isso porque a partir do momento que Portugal mesmo quis evoluir o pensamento para acabar com a escravidão, os senhores de escravos ali do Congo foram contra. Foram eles que não queriam. Portugal quis, em dado momento, acabar com isso de maneira pacífica ali, conversada com os senhores africanos mesmo, e o rei do Congo era um exemplo disso. O nosso império e ele era contra isso. O Império Brasileiro proibiu o tráfico, não é isso? O Império Brasileiro proibiu os idosos. Então, e tem um caso de uma carta, né, do rei de Benin, se não me engano, que escreveu uma carta para a Rainha Vitória protestando contra a Inglaterra, que a Inglaterra tinha não só abolido a escravidão, como isso também estava impedindo o tráfico negreiro, né? Então ele protestou contra a Rainha Vitória no sentido de deixar ele, né, rei escravocrata africano, manter a escravidão e manter o comércio de escravos. Então havia esses protestos. Também teve protesto contra o rei de Portugal, pedindo para manter, né, o comércio de escravos, e havia traficantes locais que faziam um tráfico em grande escala. Agora me esqueci o nome de um que morava lá no Zaire. Agora esqueci o nome, que fazia tráfico de escravos em grande quantidade mesmo, no século XIX, quando já começou a proibição, né? Então, era uma coisa até mesmo cultural lá na África, né? Os ser escravos, teve a lei do ventre livre, inclusive um dos grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Uhum. A escravidão acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? Sim. Já não tinha lei do ventre livre há mais de 10? Já tinha a lei do sexagenário, não é isso? A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade de ninguém. E talvez essa chaga da República não tivesse chegado até a gente, né? Sim. Irmãozinho. Rapaz, você já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Eu tenho medo disso aí. Não, mas a escravidão já ia acabar, porra. A escravidão já ia acabar. Não podia importar escravo. Quem nascesse não era escravo. Fizesse 60 anos não era escravo, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Essa lei do sexagenário, na realidade, foi muito ruim para muitos ex-escravos, né? Porque, às vezes, era comum, né, o senhor de engenho, o senhor de fazenda, né, qualquer ambiente urbano e rural, manter o escravo velho em sua propriedade. E aí, quando veio a lei do sexagenário, então, muitos, né, senhores de escravos ficaram com medo de punições por manter gente acima de 60 anos em sua propriedade, mesmo não sendo escravo, que ele seria acusado, você está segurando escravo com mais de 60 anos. A pessoa já não era mais escrava, já estava livre, já estaria aposentada, e ele mantinha ela lá na fazenda. Eles passaram, então, vários senhores passaram a expulsar já escravos aposentados de sua propriedade com medo de punição, né? Estou dizendo que aconteceu isso em todo lugar, mas há registros de que isso ocorreu, né? Infelizmente. É lógico que a escravidão tinha que acabar. O que se critica não é a Princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea. É lógico que todo mundo é favorável à Lei Áurea. O que se critica é talvez o modo como foi feito isso daí, mas que tinha que fazer, tinha, né? Isso aí parece claro. Não ia ser gradual. Aí a mulher chegou e disse assim, toda a sua propriedade agora não vale merda nenhuma. O proprietário de escravo fica feliz com a monarquia. A monarquia não existe para manter a porra da relação natural, para garantir seus direitos. Como é que ela revoga a sua propriedade sem indenização, porra? Hein? E aí a Lei Áurea foi um equívoco, então. Rapaz, foi uma lei que violou direitos de propriedade estabelecidos, que trouxe insegurança jurídica e impopularidade à Casa Imperial, não é isso? Trouxe...
Aí eu já tenho que discordar, porque o direito de propriedade ele tem que ter lastro numa coisa moralmente correta, né? Ele não pode ter lastro, né, em imoralidades. Por exemplo, eu sou ladrão e acumulei um patrimônio baseado no roubo, na extorsão, né, numa coisa imoral, né? Então não haveria defesa de propriedade para coisa imoral. Aí poderia falar, mas estava previsto na lei. Bom, mas tem uma lei maior, que é a lei do direito natural, que você não pode escravizar uma outra pessoa, isso é claro. Então me parece que o ponto de vista aí do Renato Trevisotão está equivocado, né? Agora, eu concordo que a Lei Áurea podia ter sido feita de outra forma, inclusive, mesmo pessoas que eram favoráveis à escravidão, casuística da década de 1890, por aí, comentários daquela época, pouco tempo depois do começo da República, falando que, de fato, de que ela deveria ter sido feita de uma outra forma, aí sim. Mas aí alegar direito de propriedade alegar direito de propriedade sobre escravo, aí já fica difícil de engolir, né? Popularidade e revogar a propriedade das pessoas? Hein? Não tem como, né? Até porque a propriedade olha, se amanhã o governo disser, rapaz, a distribuição de terras no Brasil, ela foi justa ou injusta? Injusto. Então pronto, vamos acabar a propriedade de terra nesse país, a gente vai fazer igual a China e leiloar a merda toda. A maioria das pessoas vão até considerar justo, mas qualquer um que tem um pedacinho de terra vai ficar puto, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui, Leão? Não. Quem tem uma casa vai dizer, vai se fuder, a casa é minha, não é isso ou não? Você tem que revogar a propriedade do vizinho, não é como aquela comunista que tem do... Aí já começou a confundir alhos com bugalhos, né? Uma coisa é você ter a propriedade que você trabalhou justamente para isso, aí ninguém pode te tirar. Outra coisa é defender o argumento da escravidão sobre o manto da propriedade privada. Aí já fica 2 pesos e 2 medidas, aí não dá para aceitar. O nome disso é abuso de autoridade, não é isso? Exatamente. Pô, teve qual que é a pena para abuso de autoridade hoje? Rapaz, tem pena? Rapaz, é demissão por nunca mais poder voltar pro serviço, tipo 10, 15 demissão anos. Demissão por justa causa do professor? Dá para enquadrar tanto administrativamente essas questões aí dele incorrer em crime. Poderia, se tivesse moralidade, se a Podestão não fosse um antro de o Coelindo. A maior, rapaz, tô dizendo a você, na Federal da Bahia, o maior evento acadêmico da história da universidade foi o Coelindo, pô. Não é uma coisa que aconteceu no buraco ali, tipo uma coisa que os caras fizeram escondidão. É a principal evento acadêmico com mais financiamento, a porra toda era o Coelindo, porra. É isso aí que é a Federal hoje em dia, rapaz. Você assustou depois que você entrou na Federal, Wilker? Cara, O que foi pra você sentir? Quanto tempo você não punha o pé numa faculdade? Eu formei em 2019, 19 para 20, e a UNB é uma bolha aqui em Brasília. Não sei se vocês conhecem, se vocês já tiveram a oportunidade. O UNB não. Mas é tipo uma cidade universitária ali que fica no meio do nada em relação ao que é o plano piloto aqui. A gente tem divisões de vias aqui que são bem clássicas assim. Aí a gente tem umas L's ali, que tem a L3, a L4 e a UNB fica entre essas duas. Ou seja, cidadãos que não vão especificamente lá para a UNB sequer vão pisar o pé ali um dia. Brasilienses, a gente está falando... Graças a Deus, né? Acabou sendo bom, né? Drogado, né? Mas é na lógica de que... Quem nunca passou na Cracolândia é feliz também, né? Você só chega lá no UNB se você quiser realmente ir para o UNB. Se você tiver com a finalidade específica de ir para lá. Porque, em regra, se você estiver tomando um caminho para quase qualquer outro lugar, você não vai passar por ali. Lixão é assim, se tiver lixão em beira de estrada, tem que ser intocado, não é isso ou não? Escondido. Mas o fato dela ser afastada assim... Bom, pelo menos lá em Brasília as pessoas que não vão estudar não têm o desprazer de passar perto aí de uma universidade decadente, né? Você acha que lá facilita que coisas aconteçam lá que a população não tem conhecimento? Cara, facilita, mas eu não vou dizer que é intencional, né? Porque a gente pode ter sido aleatório. Pode ser aleatório, pode ser no sentido de que ali era um ótimo espaço, e realmente é um ótimo espaço para se ter todas as faculdades, os prédios que se tem ali. É desejável que seja num lugar isolado por diversos motivos. Não é isso que a gente está falando, só que indiretamente a mesma lógica de Brasília. Tem como a gente afirmar categoricamente, com base em dados específicos, que a intenção do Juscelino Kubitschek, dos seus correligionários ali à época, com Brasília, era essa, de afastar de fato? Não, mas não dá, porque todas as ditaduras que fazem, é só para o objetivo é esse, isso. Né? Hoje a gente infere por meio de uma inferência social, uma inferência política, por exemplo. Você olha a história, você entende que é isso. Você vê o mapa da cidade, o objetivo é esse. Tudo afastado assim faz a terra ser mais cara ou mais barata.
É mais eficiente ou menos eficiente isso? É um gasto absurdo de dinheiro com o único objetivo, impedir que pessoas fechem rua, né? Sim, mas você está entendendo Sim. que é uma lógica alusiva para tratar para a UNB também, que a gente não vai afirmar que quem... Então, o caso de Brasília, né? Brasília é cheio de símbolos, né? Esotéricos e tal. Juscelino Kubitschek, ele comenta isso na própria autobiografia dele, de que ele chegou aí para o Egito quando ele era governador do Minas Gerais e ficou fascinado com a história de um faraó que construiu a capital no Egito, né? Uma capital nova no Egito. Então, ele fica inspirando aqui com a construção de nova capital no Egito antigo, Brasília inspirando na nave Fênix, como alguns dizem, cheios de símbolos esotéricos, né? Complicado, mas que ela é longe, né? E que se não devem ter pensado, né? Não ter divulgado. Seria bom ter uma capital longe para diminuir a pressão popular, né? Fez esse planejamento, Oscar Niemeyer e os demais urbanistas ali, fez com essa intenção. Só que é para complementar a sua pergunta ali, no sentido de que como é assustador, assim, no mínimo, uma parada estranha quando você pisa o pé ali pela primeira vez, porque você sequer conhece a estrutura, mesmo que fosse bonita. Você já ia chegar assim, assim que é a UNB, aqui que é o famoso ICC, o Minhocão, já ia ser esse espanto, porque o cidadão normal não vai pisar lá, e essa é a lógica de ser naquele espaço. Mas o pior de tudo é a cultura universitária que depreda e destrói completamente aquele ambiente, um ambiente que era para ser decente, cuidado, um bem público, do povo, de uso coletivo, que um segmento da sociedade dominado por ideologia esquerdista, tomou conta e acha que é seu. É aquilo que a gente estava conversando aqui no início. Isso aí tem dois lados da questão, né? Quer dizer, depredar primeiro, pichar, depredar é coisa de pessoa selvagem, né? Então você chega num ambiente, depreda, piora, ele é uma visão completamente errada, né? Uma visão completamente imoral. Agora, você depredar, pichar, sujar, quebrar as coisas no ambiente onde você estuda, onde você frequenta, é pior ainda, né? Agora, há uma correlação. Por que as universidades são cada vez mais depredadas, são sujas? Então, isso por causa da visão marxista, né? Como a visão marxista é uma visão suja, é uma visão criminosa, isso aí se espelha nos atos dessas pessoas. Se essas pessoas fossem com boas visões morais, sabendo o que seriam as finalidades da vida, o que era correto pensar, qual que era a filosofia correta, então eles não iam depredar e também não seriam comunistas. Então, o comunista leva a depredação, porque ele já tem um viés, né? Já tem um viés meio perturbado. Então, é lógico que isso aí vai refletir nas ações, né? Tratar o bem público por meio de uma lógica patrimonialista, com base no entendimento de que ele é seu por causa de uma ideologia... Um concurso fraudado, uma ideologia que colocou isso na tua cabeça. Não, um concurso de um brother que botou ali porque seu camarada da patota. Não, agora eu sou professor universitário e tal, faço o que eu quiser, eu sou reitor de não sei o que lá. Voltando àquela discussão que a gente conversou aqui, eu quero muito que você seja deputado aqui. Porra, eu quero que você seja deputado, mas embora eu acredito que não vai mudar merda nenhuma no país. Você vai ajudar ele? Você acha... Acredita, a gente você acha que algum gente, deputado atual, que algum deputado distrital ou estadual nesse país influenciou mais a juventude desse país e salvou mais pessoas da destruição, estupro mental esquerdista do que aquele cara que a gente tava conversando aqui, como é o nome dele? Braga? Tiago Braga. Porra, não. Bicho, aquela contribuição ali é maior ou menor que um gabinete? Muito maior. Puta que pariu. Ou não? Hein? Sim. Você teve alguma influência? O que você inventou de fazer história? Você é formado em Direito. Você tem no AB. Brasília, porra. Você foi da fantasia. Paraíso. Você, porra, com um décimo do trabalho que você tá tendo, você passava num concurso desse aí pra mamar, né? Muito mais fácil. Você mamava, pegava a tetinha, botava na boca e mamava. Como é que você, no olho de Sauron, velho, você inventou de fazer uma faculdade do zero, velho? Que porra foi essa, velho? É mesmo, cara. Dava pra você ganhar muita grana, né? Pra OAB, Brasília. O cara, em vez de fazer 5 anos de faculdade véio. dando testa, não, rapaz, um cara desse, 1 ano, 2 anos estudando, cadê o. Aí já é propaganda, já tava passando propaganda do concurso lá do Lauber. Porra, velho, aqui em Brasília tem pouco ou muito concurso? Opa, tem muito. Tem pouco ou muita oportunidade do cara se preparar para concurso aqui nesse lugar? Muita. Pô, pelo amor de Deus, né, velho? Qual foi a sua atitude, velho? O que tinha na sua cabeça, velho? Essa sua lógica mesmo é ótima para demonstrar aí para os meus opositores que falam que eu quero uma mamata, que tudo isso que eu faço aqui é por um cargo político que vai me desgastar ainda mais, e a discussão que a gente meio que está tendo aqui, seria muito mais fácil para mim, menos desgastante do que tudo que eu tenho que fazer hoje, estudar para um concurso jurídico, concurso top que vai me dar mamatas no nível judicial
judiciário aí, que a gente sabe muito bem e que é o que eu estou tentando combater com o trabalho que eu faço em uma eventual candidatura com cargo eletivo aí. É essa a lógica. Mas o que me levou para a história é que... Bem argumentado. Desde quando eu estudava direito, eu estudei em universidade particular, que é a primeira vez que eu tô lá na Federal mesmo, e eu conheci ela em 2023. Você fez uma faculdade decente antes, sem maconha e tal, com aula. Entendi. Aí você vai Só que ainda você viu a porra lá, o que era, cara. Eu entendi. Ele não achava. Pagou o negócio, não tinha recebido a onda. Não fala isso. Mas eu vou te explicar de graça, tinha que pagar o almoço ali, né? Depois eu vou contar do 38, onde que ele estudou, porque tá falando mal da Federal. Pois é, eu sei que ele veio das públicas também. Fez o FBA, fez tudo essa porra. Da Bahia, pô. Estadual da Bahia, bicho. Eu fiz estadual da Bahia, imagina. E aí? Você vai comparar. Te comeram lá na... Na minha época era outra, velho. Minha época era outra. Fosse hoje em dia, eu acho que eu não saio da faculdade, não, velho. Rapaz, não saía hoje? Não saía. Acho que os caras me matavam lá e me enterravam lá mesmo, senão já não. Porque direitos humanos é só pra eles. E pros outros, a gente não é humano pra esses caras, não, rapaz. Não. Eles iam me matar, me enterrar e ainda fazer uma estátua em cima pra quem me matou, não é isso ou não? Capaz, mas voltando à lógica aqui, que eu fiz direito numa universidade particular e eu estava no exército nessa época. E lá mesmo, o direito ele é ensinado de uma forma enviesada. Eu acredito que no seu caso muito mais, porque você fez numa estadual, né, o federal. Então, é muito pior isso lá. Só que mesmo na particular, essa lógica já impera em tudo aquilo que você aprende. Toda a doutrina que baseia o seu aprendizado ali das questões mais básicas do que é o direito, do que é a história, é enviesado para a esquerda. E é o que eu falo para os meus opositores também. O pessoal que fica me criticando aí diz: mas você acha que vai chegar um professor lá e ficar falando, votem no PT, o cu é lindo. Isso até acontece, mas é mais raro em sala de aula mesmo, quando a aula está sendo dada. Em regra, isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Vão ser passados para cada aula textos que baseiam a aula, de doutrinadores que já são referência naquele campo. E todo o ensino que é colocado ali, e é o que eu demonstro nos meus vídeos, é só assistir lá. É enviesado para a esquerda. O que você acabou de falar aí? Direitos humanos para eles e para a gente existe? É a primeira parte da picanha, né? Exatamente. Você toma porrada, você morre, e o que vão fazer se me matarem lá um dia? Vagabundo. É estátua Ele procurou. Exatamente. Herói. Ele combateu o fascismo como tem que ser combatido. Que é... Eles não têm uma musiquinha? Fascista na ponta do fuzil? Sim. Eles mesmos falam isso. Cadê esse cara que falou esse negócio da boa bala? Não é professor de universidade? Esse cara foi preso? Sim. Esse cara foi preso, ele respondeu por apologia ao crime, esse cara foi demitido de universidade? Exato, como é o nome dele? Mansa. Eu não lembro agora, mas... No Brasil, a regra é legalidade ou ilegalidade? Ilegalidade. Ilegalidade, né? Um cara honesto, faz sentido investir seu dinheiro em um lugar onde a regra é ilegalidade? Não. A única oposição real é o desinvestimento, bicho. Cadê Tirar a propaganda aí? Como é? Você quer fazer... Todo podcast com 38 é muito divertido, né? Bom, mas ambiente de universidade, acho que nem precisa a gente nem comentar, né? Tá uma coisa tão decadente, né? Tão tristemente decadente, com professores militantes, escolas sujas, né? É uma tragédia, gente, uma tragédia. Bom, convido a todos para o lançamento do meu livro amanhã, terça-feira, às 20 horas, sobre Guerra Fria. Aguardo vocês lá, cliquem no link que aparece aqui na descrição do vídeo. Vamos ficando por aqui. Obrigado.